Muito bem, então o capítulo 4 da apostila, nós vamos ver ali a questão do êxodo, que é o povo no Egito, a saída do povo do Egito, a escravidão do povo de Israel, fornece informações de todo o sofrimento e provações que eles passaram em direção a Canaã. O êxodo abrange a origem da religião de Israel, a Está lá agora? Se vai editar depois daí? Então tá. Então capítulo 4, continuando, capítulo 4 de Êxodo. Apresenta Jesus como nosso cordeiro pascal. Está aqui o cordeirinho, trouxe o cordeiro aqui para vocês verem, né? Jesus como o nosso cordeirinho, que vai sofrer na cruz do Calvário por nós, né? Então o título, Êxodo, é saída, partida. O tema, Gênesis apresenta o princípio da redenção, Êxodo apresenta o progresso da redenção. Gira em torno de libertação, redenção, amparo e condução de um povo. O autor é Moisés, conteúdo, a marcha para a terra prometida, o propósito, o cumprimento feito aos patriarcas. A comissão de Moisés, então o chamado de Moisés para na sarça ardente. Para isso eu trouxe esse machado aqui, ó. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Esse machado aqui simboliza o teu chamado, tá? Então daqui a pouco nós vamos explicar para vocês. A objeção de Moisés, então Moisés ele diz assim, ó, quem sou eu, tá, para fazer esse trabalho? Está lá em Êxodo 3:11. Aí ele pergunta para Deus, qual é o seu nome? Depois ele diz, não vão acreditar em mim, nunca fui eloquente. Tá? Então Moisés começa a colocar empecilhos. Ele diz, envie quem tem que enviar, menos a mim. Eu não, Senhor. Envia outra pessoa. Envia outro. Então eu trouxe esse machado aqui, meu querido, para dizer para você que Deus não manda afiar machado para ficar parado. Você está no ITQ, você está fazendo curso, você foi chamado por Deus para trabalhar na obra de Deus. Se você pensa que você está fazendo ITQ só para adquirir conhecimento, tenho boas novas para você. De maneira nenhuma. Não. De jeito nenhum. Deus não manda afiar machado para deixar encostado. Deus não manda afiar uma ferramenta, preparar uma ferramenta para deixar lá no canto, para deixar escondido. Ferramentas, que somos nós, eu e você, são para serem usadas, né? São para serem instrumentos nas mãos de Deus. Então, que você possa, em nome de Jesus, prosseguir firme neste chamado. Não deixe ninguém te desviar do propósito de Deus na tua vida. Meus queridos, eu sou pastor titular há 23 anos. Estou na igreja do Evangelho Quadrangular há 41 anos. Em todos os trabalhos que fizemos na igreja, as palavras que eu mais ouvi de colegas, das pessoas que estão no nosso convívio bem próximos a nós, foi, você não pode, você não sabe e não vai dar certo. É o que eu mais ouvi, gente. É o que eu mais ouvi. Mas, sempre, a minha pastora, que já está na glória, pastora Eloíra Pouzin, nos ensinou muito bem os princípios da palavra de Deus. E então, eu sempre entendi que se Deus me chamou, Ele vai me capacitar. Ele vai me dar condições, Ele vai me abençoar. Então, se Deus te chamou, e de fato te chamou, porque todos têm
um propósito nas mãos de Deus, todos nós somos ferramentas, Deus nos deu os talentos e dons, se nós vamos desenvolver ou não, cabe a gente decidir e depois responder diante de Deus. Mas todos nós fomos chamados para estar fazendo a obra do Senhor, uns de um jeito, outros de outro, uns com uma função, outros com outra, mas fomos chamados para glorificar a Deus. Tanto é que, em uma das situações, Deus fala assim, ó, ninguém se apresente vazio diante de mim. Então, meus irmãos, que você possa, em nome de Jesus, prosseguir no teu chamado. Não fazer como Moisés fez no início, mas eu não sei falar direito. Deus vai te ensinar. Mateus 10:20 diz assim, que o Espírito Santo colocará as palavras na sua boca. Deus vai te ensinar. Mas manda outro, o outro é melhor, o outro sabe mais. Não, meu querido, Deus te chamou e vai te colocar no lugar que Ele tem para você. E vai te usar de uma forma poderosamente. Então, meu querido aluno do ITQ, você não está fazendo o ITQ só para adquirir conhecimento. Vendo? Você foi chamado por Deus, você é um machado, você é uma enxada, você é uma pá, você é uma ferramenta nas mãos de Deus para estar fazendo a obra de Deus. Não dê ouvidos aos pessimistas, não dê ouvidos àqueles que não acreditam em você, não dê ouvidos àqueles que não creem, que não confiam em Deus. Você vai achar muito mais pessoas que não confiam em Deus, que são pessimistas, que vão tentar desanimar você, do que pessoas que vão te incentivar. Mas o maior incentivador é o próprio Deus, através do Espírito Santo. Então, faça a obra para a qual Deus te chamou, em nome de Jesus. Moisés, então, acaba aceitando a missão, né? Deus insiste com ele, e ele acaba aceitando a missão. Depois Moisés retorna para o Egito, e aí tem o confronto com o faraó, as 10 pragas, até a saída do Egito. Do Mar Vermelho ao Sinai, ali o cântico de vitória, o cântico de Moisés, chegada a Mara, onde Deus purifica as águas, e aí na sequência, concessão da lei, Moisés sobe ao monte, os 10 mandamentos. A terra do Egito, o mapa. Os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. Meus queridos, esta passagem aqui, preste bem atenção o que eu vou dizer. O Egito, para Israel, era um lugar de escravidão. Era um lugar onde eles eram oprimidos, eram afligidos. Não era um paraíso, não era um jardim do Éden. Era um lugar de sofrimento. Você pode imaginar você ser escravo a vida inteira, porque o povo ficou ali 400 anos no Egito. Então você pode imaginar, você olhar lá para frente e ver os teus filhos que vão ser escravos, teus netos que vão ser escravos, tua descendência vão ser escravos, sempre trabalhando em prol dos egípcios, etc. Então o Egito, para eles, era um lugar de escravidão, era um lugar terrível, era um lugar de sofrimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá na frente você vai ver que esse mesmo povo, muitos deles, não todos, mas uma boa parte deles vai desejar voltar para o Egito. Pode uma coisa dessa? Como o ser humano é terrível. Eles sentem saudades do Egito. Por quê? Porque não estão dispostos a obedecer a Moisés. Pessoa que não quer obedecer, ela sente saudades lá do velho mundo, lá do Egito, lá onde era atormentado por Satanás, lá onde havia choro, lágrimas de dores, de escravidão.
esse mesmo povo aqui que está sendo afligido, é o povo que vai dizer lá na frente, Moisés, nós deveríamos ter ficado no Egito. Como tem gente mal agradecida, né? Não é à toa que Deus realmente se ira, se indigna com eles e tem que tomar algumas posturas que para nós parece terrível, mas o mal, ele tem que ser cortado pela raiz, né? Deus não podia deixar que esses murmuradores continuassem contaminando outras pessoas. Ali o mapa, então, onde os israelitas edificaram cidades. A escravidão, olha, quem gosta de ser escravo, né? Que coisa. Dura servidão, afligidos com cargas, tirania, uma vida amargurada, eram espancados, eram açoitados, tinham constantes gemidos, era uma dura escravidão. E ainda muitos deles, por não querer obedecer, preferiam voltar lá para o Egito. Nos dias de Moisés, a religião dos egípcios era politeísta, vários deuses, né? Antropomorfia, homem, animal, forma de homem, animal, com o predomínio do culto ao sol, simbolizado por Aton-Ra em Heliópolis, Ptah em Mênfis e Tot em Hermópolis, alguns deuses egípcios. Os egípcios acreditavam na vida após a morte e por isso mumificavam os cadáveres. O coração era pesado pelo Deus da morte, veja que coisa, que mandava para uma vida na escuridão aqueles cujo órgão estavam pesado, que tiveram uma vida de atitudes ruins. Isso é o que os egípcios acreditavam. Muitos animais eram considerados sagrados, como o chacal, gato, carneiro, jacaré, serpente, águia. É o rio Nilo, deuses do Egito, alguns nomes dos deuses do Egito. Aí, ó. Moisés, então, a tribo de Levi, seu pai Arão, sua mãe Joquebede, e aí tem 2 irmãos, Arão e Miriam. Moisés figura junto com Abraão e Davi como um dos 3 maiores personagens do Antigo Testamento. Libertador, dirigente, mediador, legislador, profeta e um grande homem de Deus. Ali o Moisés. Moisés foge para Midian, após ele matar um egípcio, né? E Deus aparece para ele através da sarça ardente. O fogo simboliza a presença e a santidade purificadora de Deus. Moisés retorna para Gozem. A libertação de Israel. Então isso vocês podem ir conferindo em casa, estas informações detalhadamente aí. As pragas, as 10 pragas, capítulo 5. Capítulo 5, as 10 pragas, foram a resposta de Deus à pergunta de Faraó: quem é o Senhor? Então, antes de Deus mostrar quem era o Senhor, Deus mostrou que os deuses do Egito não eram absolutamente nada. Os egípcios prestavam culto às forças da natureza, como rio Nilo, sol, lua, terra, touro e outros animais. Agora essas divindades egípcias ficaram em evidente demonstração de sua impotência perante o Senhor Todo-Poderoso, não podendo proteger os egípcios nem interferir a favor de ninguém. Primeira praga, águas transformadas em sangue.
Está ali em Êxodo 7, 14 a 25. Os peixes morreram, o rio cheirou mal. Segunda praga, a invasão de rãs. Terceira praga, a invasão dos piolhos. A quarta praga, a invasão de moscas. Quinta praga, a peste nos animais. Sexta praga, úlceras. Sétima praga, saraiva. Oitava praga, invasão de gafanhotos. Nona praga, escuridão, trevas. E a 10ª praga, a morte dos primogênitos. E ali então, a saída do povo, nesse dia da morte dos primogênitos, era passado o sangue do cordeiro nas portas, e onde tivesse este sangue, o anjo que passasse por ali, ele não estaria produzindo a morte do primogênito naquela casa. Por isso que Páscoa significa passagem, tá? É a passagem do anjo sobre a casa dos hebreus, sobre o Egito, e ali onde não houvesse a marca com o sangue, haveria a morte do primogênito. Páscoa, o hebraico, passar, coxear, saltar, passar por cima, no grego, passar. Português, passar. Páscoa é a passagem do anjo do Senhor, é um julgamento divino. Ali as portas com a marca do sangue. Então o anjo passando, onde não havia marca do sangue, haveria a morte do primogênito. Páscoa é o juízo de Deus contra o mal, sobre os deuses do Egito e sobre o mal. Sobre o mal, ali fala Colossenses 2,15, Paulo está falando, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Páscoa é a libertação da escravidão do Egito e da escravidão do pecado. No Egito, a morte do cordeiro, e Páscoa cristã, a morte de Cristo. Está aqui o cordeirinho, ó, simbolizando o sacrifício de Jesus. Cristo é o nosso cordeiro pascal. Páscoa é a morte do cordeiro, cordeiro sem defeito, Cristo sem pecado. Se ofereceu por nós na cruz, tinha que ser alguém que não tivesse pecado. Agora a marcha para a travessia do Egito ao Sinai. Então a travessia ali em Mara, onde as águas amargas, Deus sara as águas. Maná e codornizes. Ali Moisés vai ferir a rocha, né, para que saia água.
E nós vamos ver que Moisés faz isso 2 vezes. Aqui é a primeira vez. Deus falou para ele pegar o cajado e bater na rocha. Tudo bem. Mas na segunda vez, Deus fala para Moisés falar a rocha. Moisés foi lá e bateu na rocha. Então, na segunda vez, Moisés acaba pecando contra Deus, ele desobedece ao Senhor, e nós precisamos entender que Deus não podia deixar as coisas simplesmente assim, colocar panos quentes, porque isso traria para o povo a seguinte ideia: se Deus não quer me abençoar, então eu bato aqui, eu faço aquilo, eu berro aqui, eu grito ali, eu bato o pé, eu faço birra, e Deus tem que me abençoar. Então essa passagem onde Moisés tira a água da rocha, Deus abençoa e sai a água da rocha, nos mostra essa situação. A primeira, ele bateu, Deus falou, vai lá e fere, tudo bem. A segunda vez, ele acaba desobedecendo a Deus. Então, irmãos, a nossa ira, ela não vai operar, fazer com que as mãos de Deus trabalhem em nosso favor. Tá? A nossa ira, ela não opera a justiça de Deus. Não adianta a gente ficar nervosinho, brabinho, irritadinho, papapá, cheio de mimimi, porque Deus não está fazendo o que a gente quer. Deus sempre vai agir da forma correta, e nós temos que tomar cuidado. Nós vamos ver lá na frente um pouquinho mais sobre isso, mas apenas é importante falar para vocês por que Moisés ali acabou perdendo a paciência na segunda vez que saiu água da rocha. Porque tinha uma turma de pessoas perturbando ele. Tinha uma turma de pessoas, na verdade, infernizando ele. Porque não tem água, porque não sei o quê, porque vão morrer, porque já se viu que saímos do Egito, podíamos ter ficado lá, o que Moisés está fazendo, o que Deus está fazendo, ninguém está fazendo nada. Imagina eles buzinando no ouvido de Moisés. Moisés então foi lá e bateu na rocha, estava com raiva, estava com ira, estava irritado com aquele povo e fez isso. Por que eu estou falando nesse assunto? Porque, irmãos, o erro de uma pessoa diante de Deus não justifica o erro de outra pessoa. Então, cada um vai responder pelo seu erro. E nós precisamos tomar cuidado para não tomar atitudes impulsivas. Principalmente se nós temos conosco ou atrás de nós pessoas do tipo daquelas que estavam com Moisés, que ao invés de orar, ao invés de clamar a Deus por água, estavam murmurando, falando contra Moisés, falando contra Deus. Então, meus queridos, nós temos que cuidar, porque esse tipo de pessoa acaba nos deixando irritados, nervosos, e é aí que nós temos que ter o autocontrole. Porque se nós tomarmos uma atitude precipitada, não vamos estar sendo justificados perante Deus em nossas atitudes, como Moisés não foi. Por causa disso, Moisés perdeu a bênção e não entrou em Canaã. Então é importante a gente falar sobre isso, tá? E ali também fala sobre o sogro de Moisés, o sogro de Moisés. Nós vemos aqui na página 64 da apostila, que está falando ali sobre o sogro de Moisés. Deixa eu examinar um pouquinho essa questão. O sogro de Moisés chama-se Jetro, e ele chega diante de Moisés e diz para ele assim, que a maneira que ele estava administrando o povo não era boa, não estava fazendo da forma correta, que ele ia desfalecer, ele ia perecer. Era muito pesado para Moisés julgar as questões daquele povo. Afinal de contas, tinha ali aproximadamente 3 milhões de pessoas. Imagine, a gente às vezes não aguenta nem com meia dúzia, imagine com 3 milhões. Olha que Moisés tinha que ter uma paciência, hein? Mas Jetro, o sogro dele, chega e diz para ele: olha, não é bom. Agora eu pergunto, queridos, quem é que orava mais
diante do Senhor? Moisés ou Jetro? Quem Deus chamou para entregar os mandamentos? Moisés ou Jetro? Quem jejuou 40 dias e 40 noites? Moisés ou Jetro? Foi Moisés. Então Moisés dá-se a entender aquele tipo de pessoa que realmente tem um chamado, é mais próximo de Deus, digamos assim, é mais espiritual, ora mais, busca mais, mas nem sempre as questões espirituais, o fato de eu ser uma pessoa espiritual, ser uma pessoa de oração, ter um ministério, nem sempre significa que em outras áreas eu não esteja errando. Moisés podia ter dito assim para Jetro: quem você pensa que é? Foi para você que Deus entregou os 10 mandamentos? Não, então fica quietinho. Foi você que subiu no Monte Sinai e ficou 40 dias lá? Não, então fica quietinho. Mas Moisés foi humilde e ouviu o conselho de Jetro por um certo período. Ele ouviu o conselho, administrou desta forma e então Deus o abençoou. Moisés dividiu em grupos de 1.000, de 100, de 50, de 10 e foi administrando o povo até quando pôde conseguir fazer isso. Então, meus queridos, nós precisamos ter assim a mente aberta. Se alguém está sendo usado por Deus para dizer para nós: olha, isso aqui não é assim, isso aqui não é desse jeito, não vamos, irmãos, desprezar, vamos pelo menos ouvir, examinar e tomar as decisões. Não quer dizer que temos que fazer o que as pessoas querem, às vezes elas não estão certas também. Mas, no mínimo, nós temos que examinar a questão, porque Deus pode estar usando pessoas, às vezes até que não são nem do nosso convívio, para nos alertar a respeito de situações que estamos fazendo e que, se a gente não mudar a maneira de agir, a maneira de administrar, nós vamos ter problemas lá na frente. Muitas vezes Deus está usando pessoas para nos alertar na maneira de nós liderarmos, de nós conduzirmos uma função, um cargo, justamente para lá na frente nós não termos problema e às vezes a gente não quer ouvir o conselho e ficamos nessa: mas eu vou orar e Deus vai falar comigo. Lógico, mas muitas vezes Deus fala através de pessoas, tá? Muitas vezes Deus está usando pessoas para falar conosco. E foi o caso aqui de Jetro falando com Moisés. O êxodo de Israel, do Egito, e a entrada em Canaã. São dados 10 mandamentos. Então, trata-se de instruções referentes à edificação do tabernáculo e do seu mobiliário. Este segundo item de orientações de Deus a Moisés. Depois da construção do tabernáculo também, 10 mandamentos, instruções para edificar o tabernáculo, para administrar o tabernáculo, tudo isso Deus está dando para Moisés. Aí uma figura, uma foto, né, do Monte Sinai. A peregrinação, Monte Sinai. O povo chegou ao Monte Sinai pouco antes de completar 3 meses da partida do Mar Vermelho, permanecendo ali quase 1 ano. Deus prometeu 3 coisas condicionadas à obediência de Israel. Israel seria sua propriedade peculiar, seria um reino sacerdotal e seria um povo santo. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti mais escultura, não tomarás o nome do Senhor em vão. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse número 3 aqui, ó. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Sabe, irmãos, o nosso Senhor é Senhor.
Entende? Ele não é o fulaninho da esquina. Ele não é qualquer um. Ele é o nosso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então não vamos ficar brincando com o nome de Deus. Não vamos ficar tomando o nome do Senhor em vão. Ai, Jesus, caiu aqui. Só um pouquinho, meus irmãos. Eu pergunto para vocês, o que tem a ver o nome de Jesus com esse machado aqui que eu derrubei agora? Não tem nada a ver. Isso é tomar o nome de Deus em vão, sem propósito, sem finalidade, apenas por falar. Só isso. Então, um dos mandamentos do Senhor é justamente esse, não ficar mencionando o nome de Deus em vão. Na sequência, o quarto, guardarás o dia do sábado. Claro, nós não guardamos o sábado, mas guardamos o princípio do sábado. Qual que é o princípio do sábado? É um dia do Senhor. Né? No caso nosso, nós guardamos o domingo, onde estamos na igreja, servindo a Deus, buscando ao Senhor. Então, é o princípio do sábado que nós guardamos, o dia para o Senhor. Tá? Honra teu pai e a tua mãe. Honrar, respeitar. Bom? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás as coisas do teu próximo. Então, os 10 mandamentos aí. Vamos adiante. Os primeiros 4 são mandamentos que tratam a relação que deve imperar entre Deus e os homens, e os demais têm a ver com as relações dos homens entre si. Após o decálogo, foi promulgadas as leis civis e cerimoniais. Então, o pacto violado e renovado, bezerro de ouro, manifestação idólatra do coração humano. Então, esse bezerro de ouro ali, quando Moisés está descendo do monte Sinai, o povo se reúne e decide fazer um bezerro de ouro para adorar. Aqui o que nos chama a atenção é a questão de posição de liderança, irmãos. Uma posição de responsabilidade. Eu fico imaginando assim, por que Deus não colocou Arão no lugar de Moisés? Já parou para pensar nisso? Arão morreu antes. Sim, Arão morreu antes. Miriam morreu antes. Mas eles poderiam, Deus poderia ter prolongado o tempo de vida deles e colocá-los no lugar de Moisés. Quem que Deus escolheu? Josué. Josué que era um escravo lá do Egito. Então, Deus escolheu Josué porque a postura de Josué era diferente. Josué, ele tinha uma postura de um verdadeiro líder. Arão era aquele que vai com os outros. Ele vai conforme o povo quer, conforme as pessoas querem. E a voz do povo nunca foi a voz de Deus. Nunca foi. O povo disse assim, nós queremos Barrabás. Foi isso que o povo disse. Até mesmo aqueles que a princípio aplaudiram Jesus quando Jesus entrava em Jerusalém, montado num jumentinho, dali a algum tempo esse povo estava dizendo, não, nós não queremos ele, nós queremos Barrabás. A voz do povo é aquela voz lá da Torre de Babel. Vamos construir uma torre para chegar ao céu. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. Então, o líder, ele precisa ter a direção de Deus. Ele precisa ter pulso firme, ele precisa estar focado no plano de Deus para ele e para os seus liderados. Josué era diferente. Arão deixou o povo fazer o que queria e depois pagou as consequências. Mas Josué não. Depois que Moisés morreu, passou um certo tempo, Josué vê que o povo, uma parte deles continua na idolatria, e Josué se levanta lá no capítulo 24, verso 15 de Josué, e diz assim, olha gente, estou aqui para dizer uma coisa para vocês. Vocês sirvam quem vocês quiserem,
mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha, irmão, tem que ter coragem para se levantar e falar isso diante daquele povo, hein? Tinha que ter muita coragem. Mas Deus estava com Josué. E Deus, então, coloca Josué à frente do povo após o sepultamento de Moisés. Então, Josué era uma pessoa que tinha pulso firme, tinha liderança, né? Sabia dos princípios de Deus, não se desviou, não se corrompeu, ele tinha o foco em Deus. Então é importante a gente falar sobre isso também. Moisés vai interceder pelo povo, Deus ouve a intercessão de Moisés. As primeiras tábuas são quebradas, depois Moisés recebe outras 2 tábuas da lei. Nessa idolatria, 3.000 idólatras acabam morrendo. Moisés volta a orar pelo povo, interceder, o povo se arrepende e o pacto é renovado. Tá certo. E o tabernáculo, nós vamos dar uma rápida passada sobre o tabernáculo, vocês vão ter as informações aí, a tipologia do tabernáculo. Uma ordenança de Deus a Moisés para a proteção e orientação do povo de Deus. Propósito, um lugar onde Deus habite entre seu povo, onde Deus se manifeste, o centro da vida religiosa, moral e social. Era o lugar de sacrifício, representa grandes verdades espirituais que Deus desejava passar para a humanidade. Então, a construção do tabernáculo foi como oferta voluntária do povo, eles davam com alegria, e aí Deus chama ali 2 cidadãos, Bezaleel e Aholiabe, dá a eles sabedoria, dá a eles a unção do Espírito Santo para trabalhar na edificação do tabernáculo. Então, o tabernáculo tipifica a obra redentora de Cristo de levar os pecadores a Deus. O acampamento israelita, onde ficavam as tribos ao redor do tabernáculo. As festas, as grandes etapas. Jesus seria o sacrifício perfeito, o intercessor do homem. Logo em seguida, Deus vai dar orientações com respeito às festas a serem realizadas também. O significado espiritual do tabernáculo, você pode examinar em casa, com calma. Os materiais, tudo do bom e do melhor, viu, gente? Para Deus é o melhor, não é qualquer coisa, não. Para Deus é o melhor. Santuário, significado das cores. O pátio, que era a área externa. O altar de sacrifício, simbolizando Jesus. O altar do holocausto, onde era feito o sacrifício. Ali as ofertas. Na apostila explica cada uma delas. O lavatório. É Jesus nos purificando de todo pecado. O lugar santo, onde tinha a mesa dos pães, o candelabro, o altar do incenso. A mesa dos pães representa Jesus como o pão da vida. Eram colocados diariamente 12 pães ali. O candelabro, Jesus é a luz do mundo.
Tinha 7 braços com 7 lâmpadas, ficavam acesas 24 horas. O altar do incenso representa a oração, a intercessão. O Santo dos Santos era o último compartimento do tabernáculo, onde ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, temos a aliança em Jesus, Deus faz aliança conosco. A Arca da Aliança, então, com os 2 querubins. Ali tem os materiais, medidas. Tinha os 10 mandamentos dentro da arca. Também o maná, a vara de Arão. Ali a distribuição da tribo de Levi, o sacerdócio. A sequência, a função do sumo sacerdote, era responsável pelo tabernáculo, suas ofertas e suas festas. As vestes sacerdotais, olha que bonito, ó. Tudo do bom e do melhor para o Senhor. Não estou dizendo que você tenha que andar de forma chique aí, não é bem assim, tá? Mas dentro da possibilidade do bom e do melhor para o Senhor, sempre fazendo o melhor para Deus, se apresentar de uma forma adequada diante do altar de Deus. A função do sacerdote era ouvir o povo, oferecer sacrifícios para cobrir os pecados e levar a Deus as questões apresentadas. Aí as pedras do peitoral do sacerdote. E aí nós acabamos o capítulo 5 da apostila de Pentateuco. E para fechar aí o capítulo 5, eu quero falar um pouquinho ainda sobre a questão das codornizes, o episódio onde o povo estava ali reclamando porque estava faltando carne. O que nos ensina este episódio? Primeiro, que aquilo que nos falta nós devemos buscar em Deus, orar, clamar, mas não murmurar, não se queixar. Uma coisa é eu dizer assim: Senhor, dai-nos o nosso pão de cada dia, nos abençoe, Senhor, que possamos ter o nosso arrozinho, o nosso feijãozinho, a nossa carne, né? o nosso zoiudo, aquele ovo frito maravilhoso, lindo. Uma coisa é nós orarmos pedindo a providência de Deus para algo que nós não temos. Outra coisa é chegar diante de Deus e dizer assim: mas que Deus é esse? E nós precisamos disso e não temos. Deus não está ouvindo a nossa oração, mas Deus não atende o nosso pedido. Estamos aqui sofrendo. Aonde está Deus? O que Deus está fazendo? Deus está dormindo? Isso é murmuração. Isso não é oração. Foi o que o povo fez durante 10 vezes. Eles não pararam para orar, para buscar a Deus quando faltou pão, quando faltou carne, quando faltou água e outras vezes mais que eles clamaram pela provisão de Deus. Eles murmuraram, reclamaram, muitos deles se queixaram contra o próprio Deus, contra Moisés, dizendo que deveriam ter ficado no Egito. Ora, o Egito é um lugar terrível e eles preferiam ficar lá. Isto é uma blasfêmia, isto é uma murmuração contra Deus. Ao invés de orar e clamar, eles murmuraram. No caso aqui das codornizes, é interessante ver porque Deus disse para eles que no dia seguinte eles iam comer carne até sair pelo nariz. Claro que isso é uma figura de linguagem, né? Mas eles duvidaram. O próprio Moisés disse: mas como é que vai ter carne aqui? O senhor não está vendo quanto povo tem aqui? Da onde nós vamos conseguir carne? Só faltou ele dizer: aqui no deserto não tem nenhum açougue.
Mas ele foi um dos que duvidou. E Deus disse para ele: tu verás se a minha mão é poderosa ou não. Você vai ver o que eu vou fazer. E no dia seguinte, Deus mandou as codornizes, e cada um que colheu, o que colheu menos, olha, o que colheu menos, colheu 23 quilos de carne. O que colheu menos, diz a Bíblia, colheu 23 quilos de carne. Deus abençoou ou não abençoou? Então fica esta lição aí, irmãos, dentro dessa nossa aula, que nós possamos aprender a orar e não murmurar, que nós possamos aprender a clamar a Deus de todo o nosso coração, e que Deus nos abençoe. Deus abençoe vocês. Até a próxima aula.